Olá pessoal, vamos fazer mais um exercício aqui proposto do, do Fox, tá? É o exercício 4.58 do Fox e a gente vai estar fazendo ele aqui. Então, lendo enunciado para vocês, avalie a taxa líquida de fluxo de quantidade de movimento para fora da superfície de controle desse problema aqui. Então aqui está a imagem do problema, tá? Tem os dados ali dele. Eu vou fazer ele de forma literal e depois vocês podem estar substituindo os valores para achar a resposta, o resultado. Então, beleza. Então, como ele pede a taxa líquida do fluxo de quantidade de movimento, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar nossas equações. A gente, obviamente, vai ter que usar a equação de quantidade de movimento. E como a gente sabe, a gente, em quase todos os problemas, inicia usando a equação de continuidade, porque ela geralmente traz algumas informações preciosas para a gente. Então, para a gente começar aqui esse problema, a gente vai começar ele fazendo algumas suposições iniciais, tá? A primeira suposição que a gente vai fazer é que eu tenho que propor um caminho para o meu fluido, né? Meu fluido. Já que nesse problema ele não fala qual que é o caminho inicial do meu fluido. Eu até já coloquei aqui algumas setinhas, mas eu vou fazer a suposição inicial de que o fluido está entrando na superfície A1, ela está saindo em A2 e saindo em A3, tá? Ah, se estiver errado. Se estiver errado no final, minha resposta vai dar negativa, eu só inverto a minha suposição, tá? Então, daqui da minha equação de continuidade, eu posso dizer que esse meu regime aqui, ele é uniforme, escoamento uniforme. Então, essa minha integral vira um somatório. Então, eu posso dizer que a minha equação de continuidade vira isso aqui. V, somatório de V vezes A, tem que ser igual a zero. Show? E aí, lembra, né? A gente está fazendo um produto escalar. Então, o meu resultado vai dar um escalar, mas eu sei que a, o meu vetor área, né? O meu vetor área, ele está sempre apontando para fora da minha superfície de controle, né? Então aqui eu tenho o caso do A1, que o meu vetor A1 está apontando para fora e o meu vetor V1 está apontando para dentro, né? Porque eu supus que o fluido está entrando em A1. Então, se eu fizer o produto deles, eles têm sinais opostos. Então, o produto A1V1, ele vai ser negativo, porque o vetor tem sinais opostos, tá? Agora, vamos fazer a mesma análise por A2. O meu vetor A2, ele está para fora da minha superfície de controle. E o meu vetor V2, ele também está para fora da minha superfície de controle pela minha suposição inicial, tá? Então, eu tenho aqui o produto do vetor V2A2, ele é maior que zero, beleza? Então, o que isso vai implicar? Vai implicar que eu posso transformar meu produto escalar, esses dois vetores, A1, V1, eu posso dizer que é o módulo de V1 vezes o módulo de A1 e eu só boto um sinal negativo. Então, quando eu for aqui, ó, reescrever a minha equação da continuidade para cada vetor, vai ficar o seguinte. Aí vocês fazem a mesma análise por vetor V3 e pro A3, tá bom? Então, vai ficar menos V1 A1 mais V2 A2 mais V3 A3 igual a zero. Show? Então, essa é a conclusão da minha equação da continuidade. E aí, olhem, reparem.
aqui no enunciado eu tenho o A1. Então vamos lá. Eu tenho o A1. Eu tenho o A2. Eu tenho o A3. Eu tenho, aqui ele não tá falando, mas é o V1, né? Cortou. Aqui é o V2. Por que eu sei que esse aqui é o V1 e esse aqui é o V2? Porque o V1 ele só tem componente no eixo X, então 3i. E o V2 só tem componente no eixo Y, então é o CJ. E aqui ele tá pedindo o V3. Então se eu tenho o V1 aqui, o V2, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, daqui, eu tiro o meu V3. Então eu sei que V3 vai ser igual, isso em módulo, tá? Igual ao V1A1, passar por lá pro outro lado, menos V2A2 em módulo, tá, galera? Isso aqui é são os vetores sobre o A3. Perfeito? Então, se vocês quiserem fazer o 4.24 aí, já estaria feito, tá? Pronto, botar uma corzinha aqui no cara, vermelhinho, né? Show. Então, esse aí é o módulo do vetor, do meu vetor V3, tá? Ele não tá decomposto, é só o módulo. Então, beleza. Então, tá. Mas esse não é o nosso objetivo principal, né? Nosso objetivo principal aqui é achar essa quantidade de movimento. Esse fluxo de quantidade de movimento. Então, o que eu faço? Sabendo meu V3, agora eu vou atacar o outro problema que é a minha quantidade de movimento. Só que o que? Uma coisa muito importante. Ele fala que o meu problema, ele fala que está em regime permanente aqui. Que o fluido flui em regime permanente, né? Esse aqui. Tá difícil. Show. Então, se ele flui em regime permanente, o que eu posso dizer? Posso dizer que qualquer derivada temporal é igual a zero, né? Então, essa parte aqui, ó, da minha equação, ela vai de arrasta para cima. Então, eu posso dizer que meu fluxo de quantidade de movimento é a integral na minha superfície de controle de V ρ VDA. Show? Perfeito? Maneiro. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Né? O que eu vou fazer aqui agora? Bom, eu sei que essa parte aqui, ó, da minha integral, eu sei quanto que ela é. Por quê? É justamente a parte da minha equação da continuidade, correto? Então eu sei que esse produto aqui vai ser, eu posso escrever, sendo o meu regime uniforme, eu posso escrever como um VDA, correto? Um VDA. Só que o que? O meu fluxo, ele é uma força, né? Se ele é uma força, sendo uma força aqui, ó, ele é um vetor, correto? A quantidade de movimento. Então, eu sei que eu tenho que fazer essa integral aqui para as componentes. Eu posso fazer ela direto, né? Mas se eu estou fazendo na superfície de controle, o que fica mais fácil? Eu dividir na componente x e na componente y, correto? Então, eu sei que o meu VI, V1, ele só tem componente x, que ele tem um unitáriozinho i aqui, né? Eu sei que ele é igual a, tem que voltar lá, tá escrito. Eu vou deixar assim, na verdade, mas eu sei que ele é o vetor
Vou escrever assim. O vetor VI, V1, ele é um V1 e chapéu. O meu vetor V2, por quê? Porque ele só tem componente na direção X. O meu vetor V2, ele é um V2 J chapéu, porque ele só tem componente na direção Y, né? E o meu vetor V3, se a gente olhar aqui, ele vai ter componente. Ó, vou decompor ele. O meu vetor V3, ele tá nessa direção aqui, tá? E aqui eu tenho as direções Y e X. E aqui 60 graus. Vou chamar de θ, tá? Que pode ser qualquer ângulo. Então, se eu for decompor o meu vetor V3, esse aqui é o meu vetor V3. O que ele vai ser? Ele vai ser o módulo de V3, que eu vou chamar de V3, em X, vezes o seno de θ, em Y, ele vai ser V3 cosseno de θ, em módulo, correto? Se eu quiser a representação dele em X é I chapéu, multiplicando pelo unitário I, e em J, em Y ele é J chapéu. Então eu posso escrever o meu V3 assim, ó. V3 seno de θ I mais V3 cosseno de θ J, correto? Só que o que? Vocês reparam que o meu V3 aqui no eixo J, ele vai estar negativo, né, quando eu decompor. Então, na verdade, aqui não é mais, que é um menos. Então, menos V3. Cadê? Baixinha. Menos V3 cosseno de θJ. Show, perfeito. Então, essa aqui era importante a gente saber o módulo de V3 que a gente buscou aqui em cima, né? Para poder decompor o vetor depois. Aqui eu não vou botar os valores, mas depois vocês façam. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, da quantidade de movimento, como seno. No caso que meu escoamento é uniforme, eu posso simplesmente transformar essa integral em somatório, né? Que foi o que a gente já fez aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, aplicando para somatório de VI, Rho, A. Show. Então, vou botar um I aqui também. Então, vou abrir isso aqui. Então, VI, V1. E aqui é o vetor, tá? Rho. Aí eu já sei quanto é que é esse produto aqui para A1, V1, menos V1, A1. Mais V2, Rho, V2, A2, mais V3, Rho, V3, A3. 3.
Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir, não tem muito mistério, né? Eu vou pegar esses vetores e vou substituir, já achei eles aqui, né? Então, eu vou jogar eles na minha expressão. Ficou uma seta horrível. Melhorou um pouco. Então, vamos jogar eles na minha expressão. O que eu vou ficar? Eu vou ficar com... eu vou meio que botar o ρ já em evidência, né, aqui. Então, ρ que multiplica menos V1A1. E aí, vou jogar aqui, ó, o meu vetor VI, V1. Então, o V1, esse cara aqui, ó. Depois eu destaco. Ele é um V1I. E chapéu. Tá? Mais V2A2. V2J chapéu. Tô só substituindo meus vetores. Mais um V3A3. Que multiplica. Aí aqui já é um pouco maior. Deixa eu pegar a cola aqui, né? Para ser um pouco mais rápido. Só mexer esse cara. Show. Aí o que eu vou fazer aqui agora, né? Faz o chuveirinho, né? Eu posso ver um quadrado, que é um T1 também. A1 e chapéu. E aí vocês vão fazer para os outros, tá bom? Só rearranjar aqui. Eu vou fazer direto. E aí no final, o que eu vou fazer agora? Eu vou separar tudo que tem. Então eu vou chamar, sei lá, de um casão IJ e chapéu. Mais um, sei lá, um Zzão. Zzão. Ou melhor, um Xzão e chapéu. Mais um Yzão. J chapéu. Não tem componente Z aqui, então só preciso olhar para esses dois. Então vou colocar tudo nessa forma aqui. Então como é que vai ficar? Rho que multiplica. Aqui tudo que tem e chapéu. Então, menos V1 quadrado A1. Que é esse cara aqui. Mais, aí eu tenho esse cara aqui, ó, também. Ó. Mais V3 quadrado A3 seno de θ. Isso aqui. Multiplicado por I chapéu. E agora eu vou pegar tudo que tem J, que é o que sobrou, né? O que multiplica V2 quadrado A2 menos V3 quadrado A3 cosseno de θ vezes J chapéu. Pronto. A gente chegou aqui ao nossa expressão final. Isso aqui é igual ao nosso fluxo, né? Você pode voltar ali sua expressão inicial, se você quiser. Então, deixa eu selecionar o cara aqui. Posso selecionar esse cara aqui. Só para ficar bonitinho.
E aí, essa aqui é a minha resposta da equação. E é só. O meu problema é só vocês substituírem os valores. A gente tem tudo. A gente tem o ρ, tem o v, tem o a, tem o seno de θ, cosseno de θ. Então vocês substituem e acham o valor. Beleza? Exercício bem tranquilinho, bem simples, tá? Mas exercício assim para vocês treinarem essa parte de equação de continuidade, essa parte aqui de regime permanente. Então, bem tranquilinho. Valeu, galera. Bons estudos.